paz nesse mundo, só a verdadeira paz só nele podemos ter. Então a gente entende aí que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se hoje você tem a oportunidade de deitar sua cabeça no travesseiro e sentir paz, se você consegue ter um sono tranquilo, se você consegue sentir a paz verdadeira, né? Porque a gente sabe que o mundo ele oferece várias coisas, mas a paz ele não pode oferecer, porque a paz não existe nesse mundo, sabe? E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que tudo que ele fez foi para nos oferecer isso, sabe? A verdadeira paz. O castigo que nos traz a paz fala sobre ele. E isso é tão lindo, sabe? Um amor tão genuíno, tão grande, tão inexplicável, tão imerecido, sabe? Que a gente fica... Eu fico envergonhada diante de tal amor. Quando eu olho para o amor de Jesus depositado, não só naquela cruz, mas em toda a história dele e também na maneira em que Deus permitiu que o seu filho viesse aqui nessa terra e fizesse tudo isso, desde a promessa lá atrás, desde o jardim, sabe? O plano de Deus já era nos salvar. Mesmo o ser humano acabando de errar, ele já falou que o calcanhar que esmagaria a serpente, o pé que esmagaria a esmagaria a serpente. O pé que esmagaria. Tá estranho isso. Esmagaria. Esmagaria. Pisaria a serpente. Pronto. Lá atrás, gente. Pois é, isso mesmo. E o engraçado, eu acho que as pessoas olham pra Gênesis, no comecinho, quando fala que eles foram expulsos, que Adão e Eva foram expulsos do jardim, as pessoas olham para Deus como um Deus mau, um Deus bravo, como um Deus que na verdade elas depositam a própria imagem em Deus. Porque Deus não é mau, Deus não é desse jeito. Deus é um Deus que tem prazer em reconciliar, na nossa reconciliação, nosso relacionamento com Ele. Ele não tem prazer em castigar. O prazer dele é em se relacionar conosco, de pai para filhos. Esse é o verdadeiro prazer de Deus. O prazer dele não é castigar o ser humano, o prazer dele não é nos condenar. E olha que ele tem todo o direito de fazer isso a qualquer momento que ele quiser. Mas o prazer dele é simplesmente ter um relacionamento comigo, ter um relacionamento com a Carol. O fermento já é na batedeira. Não, o fermento é... O trigo já é na batedeira, é? Por último, na batedeira. Não, o trigo na batedeira. Aí quando eu terminar de bater os ingredientes no liquidificador, eu jogo pra dentro da batedeira, é? A manteiga e açúcar na batedeira. Então já tá. Os que estão no liquidificador, a senhora joga na batedeira e bate. Quando tiver tudo misturado, a senhora vai botando o trigo aos poucos. E depois fermenta. O prazer dele é se relacionar conosco. Então, agora fica a pergunta. E depois disso, o que aconteceu? Depois que ele morreu, ele veio, né? Nasceu, cresceu, morreu. Mas depois disso, o que aconteceu? Continue, por favor. Ele morreu, depois que ele morreu, ele ressuscitou. E a glória maior está aí, né? Porque ele dominou a morte. Pra ver como é tão maravilhoso olhar para Jesus. Porque quem é que consegue ter poder sobre a vida e a morte como Deus tem, como Jesus tem? Ele roubou a chave do inferno, tomou, né, a chave do inferno. E sobre ele está o poder, com ele está o poder da vida e da morte. E depois que ele ressuscitou, ele foi aos céus. E ele falou para nós, antes de ir ao céu, falou que ele iria, mas que ele iria preparar um lugar para que quando nós fôssemos, para quando ele viesse nos buscar, o lugar estivesse preparado, sabe? Então, ainda sobre Jesus ter morrido na cruz, a gente vê que tem uma enorme demonstração de amor. Mas o fato dele querer nós, pecadores, com ele lá no céu, É ainda mais surpreendente ainda. é inimaginável, sabe? Pensar que... Sai aqui. Sim.
Inimaginável pensar. Pensar que ele nos ama dessa maneira, sabe? Porque lá na cruz foi a maior demonstração de amor. Mas ele querer que nós, ele fala bem assim, eu vou, mas eu vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vós estejais também. Então, cara, que incrível! Ele foi, morreu por nós, fez o que nem merecíamos e ainda quer que nós eu tô muito ruim de português. Ele quer que nós vivamos com ele eternamente. Exatamente. Eternamente ao lado dele. Isso é incrível. Sim. E outra coisa também que eu li nesse livro, que me chamou muita atenção, é que ele, para muitas pessoas, lá diz assim, está escrito assim, que para muitas pessoas a morte de Jesus foi o fim. Mas na verdade é aí que começa. Sim. É aí que começa porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. A morte não pôde detê-lo. E ele tem todo esse poder, ele nos quer, ele é um Deus que tem todo o poder, ele é autossuficiente. Eu sempre falo isso. Ele é autossuficiente, mas ele nos quer por perto. Nós, meros seres humanos, ele nos quer por perto, simplesmente assim. E voltando lá, o que para muitos era o fim, para nós é o começo. O que para eles a morte era o fim de Jesus, era o fim de tudo, mas na verdade a morte de Jesus era apenas o resgate, o começo de um resgate, o começo de uma salvação, salvação de um povo. De uma graça imerecida derramada sobre nós, né? Sim. É incrível pensar isso. Porque a graça é uma coisa que a gente literalmente, definitivamente não merece. A gente não merece que Jesus tenha se sacrificado naquela cruz. A gente não merece viver com ele na eternidade. Mas a graça dele é tão genuína sobre as nossas vidas que a gente tem esse privilégio de poder tê-lo. De poder tê-lo eternamente, viver com ele eternamente. Não merecemos, mas tá aí, temos. É lógico que tem muita coisa para falar sobre Jesus, na verdade, não para falar, na verdade, mas para conhecer. Sim. Porque não é suficiente você ouvir falar dele, mas é importante e é maravilhoso você conhecer. Sim. Não por aquilo que você ouve falar, mas você ir no secreto e conversar com ele, que ele vai conversar com você de volta. Ele é um Deus incrível, ele continua se conectando com a gente. E ele não nos deixa só em nenhum momento da nossa vida. Então, é isso, o vídeo é sobre isso. Tinha muita mais coisa pra falar, mas acho que tá ficando longo demais, deixa pra outra hora. Então é isso.